Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma resoluçãozinha das nossas listas de exercício. Na questão de hoje a gente vai tratar de dilatação térmica. Então, vamos à questão. A questão, pessoal, dizia o seguinte: um fio de cobre de comprimento 100 metros a uma temperatura de 25 graus Celsius tem a sua temperatura elevada a 55 graus Celsius quando percorrida por corrente elétrica. Sendo o coeficiente de dilatação linear do cobre alfa igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine o comprimento do fio durante a passagem da corrente elétrica. Então, vamos aos dados. Primeiramente, ele me diz, pessoal, que eu tenho um fio de cobre e esse fio de cobre ele possui comprimento de 100 metros quando ele está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí, quando uma corrente elétrica atravessa esse fio, a temperatura dele vai de 25 graus Celsius para 55 graus Celsius. E aí ele me dá o coeficiente de dilatação linear do cobre. Lembrando que quando a gente for trabalhar com dilatação linear, que no caso eu vou levar em consideração apenas o comprimento, eu vou trabalhar realmente com esse coeficiente de dilatação linear. Se eu for trabalhar com área ou com volume, aí eu preciso do coeficiente de dilatação superficial ou do coeficiente de dilatação volumétrica, respectivamente. Então ele está dando aqui que o nosso alfa possui aqui valor de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Veja que a unidade de temperatura que aparece no coeficiente de dilatação é o grau Celsius. Então, eu não vou precisar transformar essas temperaturas para outras unidades. E aí, por fim, o comando que ele nos dá é para determinar o comprimento do fio durante a passagem da corrente elétrica. Ou seja, o comprimento final do fio. Ele está querendo o L. Então, nós vamos atentar, pessoal, para o seguinte. Para a gente calcular o nosso L, ele é o comprimento inicial mais o comprimento final. Ele é L0 mais L. O comprimento final vai ser o comprimento inicial mais, L não, né? Mais delta L, mais a variação de comprimento. Então, pelos dados ali, nós temos que o L0 ele é 100 metros. A gente tem que a nossa temperatura inicial, vou colocar aqui como θ0, 25 graus Celsius. Nós temos que a nossa temperatura final é 55 graus Celsius. E o nosso alfa lá, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Lembrando que esse grau Celsius a menos 1 significa, pessoal, que ele vai variar essa quantidade, 1,7 vezes 10 a menos 5, unidades de medida para cada grau Celsius. Então, se eu estiver trabalhando com metro, ele vai variar isso aí em metros. Se eu estiver trabalhando com milímetros, ele vai variar isso aí em milímetros. Ok? Então, como é que a gente faz? A gente pode calcular o ΔL e depois voltar para essa equação. Ou você pode usar essa equação aqui, ó, L0 que multiplica 1 mais alfa vezes Δθ. Você pode fazer de qualquer uma das duas formas. Eu vou fazer da forma mais fácil, que é calcular primeiro o ΔL e depois a gente volta para essa equação. Tá bom? Então, vamos aqui calcular ΔL. Para calcular o ΔL, a gente sabe que ΔL é igual a L0, que multiplica alfa vezes Δθ. A gente pode até, pessoal, calcular esse Δθ aqui fora, porque a gente sabe que Δθ é quem? A variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente pode colocar aqui, olha, 55, a gente pode colocar aqui, ó, Δθ é igual a 55 menos 25.
Isso aqui vai me dar 30 graus Celsius. Então, com esses números, a gente simplesmente substitui os dados. ΔL vai ser, quem é o L0? 100 metros. Vezes, quem é o alfa? 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 vezes. Quem é o ΔT? 30. Então, como é que a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha? Bem simples. A gente vai fazer o seguinte. 3 vezes o 1 aqui do 100 é 3. 3 vezes 17 dá 51. Vou colocar aqui, ó, 51. Agora eu tenho quantos zeros no final? Eu tenho 2 zeros aqui no 100, mais um zero lá no 30. Então, eu tenho que colocar aqui 3 zeros. Pronto. Agora eu tenho quantas casas decimais? Eu só tenho casa decimal no 1,7. Então, eu só tenho uma casa decimal. Esse meu número também só vai ter uma casa decimal. Então, aqui está. Esse número é 5.100. E aí eu vou repetir a base 10 elevado a menos 5. Pessoal, como é que eu elimino essa base 10 a menos 5? Para eu eliminar essa base 10 a menos 5, o expoente tem que virar zero. Então, se eu tenho aqui um expoente menos 5 e ele precisa virar zero, claro que eu vou ter que somar 5. Como eu vou ter que aumentar o expoente, eu tenho que diminuir esse número. Para eu diminuir esse número, eu preciso andar com essa vírgula para a esquerda. Quantas casas que eu vou andar? Vou andar isso aqui, ó, 5 casas. Então, eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quando eu passo do 5, eu andei 4 casas. Então, eu preciso acrescentar mais um zero. Então, esse meu número vai ficar assim, olha. ΔL 0,051. Eu não preciso colocar aquele restante de zero lá no final. Então, 0,051 metros. Tá bom? Por que metros? Porque eu estou utilizando o comprimento inicial em metros. Pronto. Acabou, professor? Não. Nós encontramos o nosso ΔL. Isso aqui é o ΔL. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar para esta equação aqui, ó, e calcular o L. Então, vamos lá agora. Calcular L. Então, o nosso L vai ser L0 mais L. Então, nosso mais ΔL, perdão, só quero colocar L ali, mais ΔL. Bom? Então, o nosso L vai ser, quem era o L0? 100 metros, mais, quanto é o nosso ΔL? 0,051. 0,051 metros, pessoal, é exatamente 5,1 centímetros. Então, fazendo essa soma, 100 mais 0,051, o nosso L vai ser 100,051 metros. Então, esse aí é o nosso resultado final. O comprimento final do fio é esse aí, 100,051 metros. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Okay? Um abraço a todos e até a próxima.